Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que a gente pode se encontrar aqui por essa ferramenta que a educação municipal está provendo para que a gente possa continuar nossas aulas, né? Muito bom, espero que vocês estejam atentos, espero que vocês estejam aprendendo. Eu sei que a gente ainda está no comecinho desse novo modelo de aula, mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai começar a se adaptar. Então é muito bom que você esteja num local confortável, que você já tenha pegado o seu caderno, que você já tenha pegado o seu livro, e a gente vai ter mais uma aula hoje. Eu sou o professor Renan, eu sou o professor da ETI Daniel Batista, e a gente vai ter aula de matemática hoje, tá certo? Só que antes da gente começar a nossa aula, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. Primeira coisa, você já sabe que se você quiser assistir essa aula, você pode programar sua televisão no canal 5.2, né? Então você vai lá, pega a sua televisão, vai lá, pega o controle remoto, vamos sintonizar o canal 5.2 e aí você vai poder assistir essa aula durante os dias da semana lá da sua casa. Eu sei que eu tenho alguns alunos que não têm televisão, né? Então, o que acontece? Lá na escola está sendo disponibilizado material impresso. Você também pode ir até a escola, as atividades estão impressas e você pode acompanhar também as aulas pelo material impresso. E nós ainda temos, claro, a opção de você entrar no site do Palmas Homeschool e você vai poder pegar as atividades lá e estudar a partir daquela plataforma. Bem, nossa aula de hoje vai ser sobre matemática. Você está preparado? Nós vamos falar sobre os números, sobre os fatos matemáticos, sobre adição, sobre multiplicação, sobre reta numérica. Eu espero que você esteja preparado para mais esse momento de aprendizagem, tá certo? Então vamos lá. Só que antes de eu falar de adição, eu sei que as outras professoras muito boas, eu já vi as aulas também, assisti com vocês, muito boas falaram sobre isso, mas eu gostaria de relembrar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu já, tá certo? Nós estamos falando do nosso sistema de numeração. Quem sabe como é o nome do nosso sistema de numeração? O nosso sistema de numeração se chama Indo-Arábico, sistema de numeração Indo-Arábico. É um sistema de numeração muito eficiente. Ele foi inventado há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? E ele possui algumas características. Lá quando ele foi inventado, ele partiu dessa necessidade que os homens tinham de contar. Vocês sabiam que o homem tinha a necessidade de contar? Pois é, quando lá nos primórdios, né? Quando a gente estuda lá na história, lá naquele período das cavernas, que a gente vai estudar os artefatos históricos, e a gente vai perceber que na história o homem já deixou marcações nas paredes, que o homem já deixou alguns riscos em ossos. Então tudo isso é estudado e a partir desses objetos, desses artefatos que foram deixados pelos homens, nós podemos ter ideia de como é que eles conseguiram inventar o nosso sistema de numeração. E era mais ou menos assim, como eu já falei para vocês. Eles queriam marcar quantidades, eles iam lá em ossos, nas paredes das cavernas, né? Alguns camponeses começaram a ter umas ideias um pouquinho mais avançadas e aí começaram, olha, para contar o rebanho, por exemplo, né? Olha aqui meu saquinho de pedras, que não são pedras, são petecas, bolinha de gude. Lá na minha região chamava de peteca, né? Mas alguns de vocês conhecem como bolinha de gude, né? E aí ele usava esse saquinho, pegava e ia contando o rebanho dele. Uma ovelha, por exemplo, eram pastores, né? 2 ovelhas, 2 ovelhas, 3 ovelhas, 4 ovelhas, e assim ele ia contando. Mas pensa só comigo aí, criançada. Imagine só se esse pastor, o rebanho dele começasse a aumentar, ele ia precisar de muitas pedras, mas muitas pedras mesmo, né? E aí ele começou a ter uma outra ideia inovadora e diferente. Ele começou a perceber que ele estava precisando de muitas pedrinhas para contar todo o rebanho dele. Aí ele começou a contar. 1, 2, 3 e colocava 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, e começou a encher o saco, e ele percebeu que não estava dando mais. O que ele teve uma ideia? Ele falou, vou pegar um outro saco, sempre que eu chegar em 10 quantidades de pedrinha, ou 100, por exemplo, ele tirava, e de 10 em 10 ele acrescentava aqui, olha, ele tirava 10 desse saco e botava uma nesse saco. Então, uma nesse saco valeria a quantidade de 10 desse saco que ele já tinha completado, né? E assim ele ia, mais 10, passa uma para cá. Então, cada pedrinha nesse saquinho aqui valeria uma ovelhinha. Cada pedrinha nesse saquinho aqui valeria 10 ovelhinhas. Cada pedrinha nesse outro saquinho aqui valeria 100 ovelhinhas. E assim, o nosso sistema de numeração foi inventado, passou a ser inventado, sabe? A gente percebe que esse sistema de numeração, como a professora já falou, que eu vi, é um sistema de numeração que ele leva em consideração a posição do número. Olha, se ele está nesse saquinho aqui, cada pedrinha dessa vale 100. Se ele está nesse saquinho aqui, cada pedrinha dessa vale 10. Se ele está nesse saquinho aqui, cada pedrinha dessa vale uma unidade. Olha só que interessante, né? Vocês perceberam o tanto que esse pensamento ele é inovador, o tanto que ele é difícil de se chegar a isso? Não foi muito rápido não que isso aconteceu, isso demorou muito tempo até que eles chegassem a essa conclusão. Bem, pedrinhas, marcações na caverna, marcações em cordas, e aí eles começaram a perceber que eles podiam usar, os dedos das mãos. Os dedos das mãos também foram usados para que, a partir deles, o homem pudesse efetuar contagens também. Muito fácil, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedos nós temos nas nossas mãos? 10. Muito bem, 10 dedos. E a partir dessa consciência, a partir desse conhecimento, o homem pôde entender também que esse nosso sistema de numeração é um sistema de numeração de base 10. Olha, a partir dessa percepção que eles tiveram dos dedos das mãos, dos dedos dos pés, que estavam organizados em 10. Olha, 5 mais 5, 10. E o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração com valor posicional. O nosso sistema de numeração é um sistema de numeração de base 10. O nome do nosso sistema de numeração é Sistema de Numeração Indo-Arábico. Eu acho que isso vocês já sabiam, né? Não é nenhuma novidade que eu estou contando para vocês. Mas olha só, o nosso sistema de numeração ele também possui 10 símbolos. Vocês já sabem quais são eles também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e... Não é o 10 não, é o 0, né? Então, com esses 10 símbolos, nós podemos representar qualquer valor no nosso sistema de numeração. Isso fez do nosso sistema de numeração um sistema muito eficiente. É por isso que, mesmo ele tendo sido criado há muito tempo atrás, ele ainda é muito eficiente hoje para a gente, né? Talvez é o sistema, talvez não, com certeza, é o sistema que o mundo inteiro usa, né? Alguns sistemas remanescentes nós ainda utilizamos, por exemplo, o sistema de numeração romano, né? Tem alguns relógios mais antigos que usam esse tipo de sistema de numeração para marcar o tempo, mas o sistema utilizado hoje pelo mundo é o sistema de numeração indo-arábico. Isso é muito legal, né? Bem, com esses símbolos, o homem não só pôde contar, né, indicar quantidades, mas ele começou a perceber que ele poderia fazer algumas operações, né, por exemplo, lembra do rebanho lá? Imagine que naquele rebanho 10 ovelhas tivessem filhotes. Então, houve uma adição àquele rebanho de mais 10 filhotes no mínimo, né? Então ele começou a perceber que ele poderia juntar essas quantidades e passou a fazer operações matemáticas. Então, a partir dessas ideias, foi se criando, por exemplo, a ideia de adicionar, a ideia de retirar. Imagina quando uma ovelha morresse, né? Poxa, perdi uma ovelha, né? Então, ele retirou daquela quantidade uma que tinha morrido, né? Uma que foi devorada por um lobo, por exemplo, né? Então, essas ideias, elas foram sistematizadas,
com o passar do tempo. E hoje parece ser simples para a gente. Eu sei que vocês aí já estão fera em matemática, né? Porque vocês praticam. Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. A gente aprende como é que funciona a operação matemática, mas a gente precisa também praticar. Se a gente não pratica, a gente não aprende. Beleza? Então vamos lá. Vocês podem perceber, então, uma ideia simples de adição que está aí no slide de vocês. Uma adição. Imaginem só um cesto com maçãs. Vocês vão perceber que nesse cesto nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçãs. E tem um número 6 representado lá embaixo. Vocês vão perceber também que existe um outro cesto com outra fruta, que é laranja. Vão perceber que lá nesse cesto existem 4 laranjas, né? Então nós temos um cesto com 6, um cesto com 4. Um cesto com 6 maçãs e com 4 laranjas. Então, quando a gente está falando de somar, a gente está trabalhando por trás dessa ideia, a ideia de juntar. Quando a gente junta esses 2 cestos, nós temos o total de quantas frutas? Vocês sabem, crianças? Quem usa o dedo aí? Quem pode me ajudar? Exatamente, nós temos 10 frutas ao total, né? Uma outra ideia que está por trás da ideia de somar, de soma, é a ideia de reunir. Imagine só, hoje é o aniversário da minha irmã. Imagine que ela vai fazer uma festa, ela vai convidar alguns amiguinhos, não pode muitos, porque nós estamos em tempos de pandemia. E ela vai chamar lá 3 meninos, que são amigos dela da escola, e 2 amiguinhas, né? 3 meninos e 2 meninas. Eles vão se juntar na festa da minha irmã. Quando eles se juntaram, eles formaram um outro grupo, que não é mais de 3 nem de 2, mas é um grupo que se reuniu e agora são quanto? Vocês sabem me dizer? Exatamente, 5 crianças no total se juntaram para a festa da minha irmã. É desse jeito que a gente, olha só, a gente começa a perceber que não são apenas números, né? Não são apenas símbolos. Esses símbolos eles representam uma certa quantidade, né? O 2 não é o 2. O 2, nesse meu exemplo, são 2 meninas. O 3 não é só o 3 lá, aquele símbolo. O 3, nesse meu exemplo, são 3 meninos. Uma outra ideia que está por trás dessa questão da adição é a ideia de acrescentar. Eu lembro que no meu tempo a gente fazia muito isso. A gente, assim como está mostrando no slide, a gente juntava uns álbuns de figurinhas para que a gente pudesse colecionar, beleza? Olha só, nesse meu exemplo agora, vocês vão perceber que eu tenho um álbum, que ele já tem 3 figurinhas lá coladas, e eu consegui mais 4 figurinhas, né? Então, vou acrescentar esse meu álbum mais 4 figurinhas. Então, quando eu junto essas 3 que já tinham com esse 4 agora, esse novo pacote de figurinhas que eu comprei, eu vou ter um total de, vocês sabem? 7. Muito bem, vocês dão de parabéns. Parabéns mesmo. Vamos lá. Então, a gente vai continuar. Então, essa é a ideia de acrescentar. Adição, beleza? Adição, quando a gente começa a perceber que tem essas ideias por trás, a gente vai perceber o tanto que é fácil fazer essas operações, né? Vocês podem perceber que, às vezes, vocês vão ver uns números muito grandes, com mais de 1 algarismos, né? Eu mostrei exemplos de apenas 1 algarismo para vocês, né? Mas quando essa quantidade de algarismos ela é maior, vocês vão perceber que continua sendo fácil, porque a gente não precisa somar tudo de uma vez, né? A gente pode somar de fato por fato, de 1 por 1, e assim a gente vai conseguir chegar ao resultado. É só ter paciência, tá bom? Já que eu trabalhei adição, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Quem aí de vocês sabe multiplicar? Multiplicar parece ser algo muito mais difícil, né? Eu sei somar, mas eu não sei multiplicar. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Multiplicação e adição, elas são operações que elas têm a ver uma com a outra. Se eu sei somar, eu também vou saber multiplicar. Como? Olha só o próximo slide que eu vou mostrar para vocês aí. Olha lá. Vocês vão ver o exemplo que está lá. 3 vezes 4. Né? Se vocês leem o início da operação comigo, olha só. 3 vezes o 4. Né? Olha, na minha própria fala, eu já estou dando as respostas. Vocês vão ver o exemplo lá, aqui, ó, 3 vezes 4 é o 4 3 vezes. Se eu pegar 4 mais 4 mais 4, está destacado no slide, você vai ter um total de 12. Isso. E 2 vezes 5? Então, você vai pegar o 5 e você vai somá-los 2 vezes. 5 mais 5 é igual a 10.
Olha só, eu vou dar o conceito de multiplicação para vocês. Das parcelas iguais. Multiplicação é a soma das parcelas iguais. Se eu vou fazer até um exercício com vocês. Vocês vão ter que repetir isso aí na casa de vocês, tá bom? Pode repetir alto, tá bom? Para a gente começar a gravar. Olha lá, multiplicação comigo. O que é a multiplicação? Multiplicação é a soma das parcelas iguais. O que é multiplicação? Soma das parcelas iguais. Repete isso várias vezes até que você possa entender. Soma de parcelas iguais. Você vai perceber que a adição e multiplicação, uma coisa tem a ver com a outra. Eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês antes da gente terminar a nossa aula, beleza? Essa é a última parte da nossa aula. Quero falar para vocês sobre uma estratégia de adição, uma estratégia de subtração, uma estratégia de multiplicação. A gente pode resolver qualquer uma dessas operações de muitas maneiras. Uma delas, eu acho que a gente usa pouco ela, mas eu acho que vocês deveriam exercitar isso em casa. É a reta numérica. Você já prestou atenção na reta numérica? Quando você passa a ver as operações lá naquela reta, vai ficando muito mais fácil. Você vai passando a compreender melhor as operações matemáticas. Então vamos lá. Aqui no meu quadro, eu já desenhei uma reta numérica para a gente não perder muito tempo, né? E aqui a gente tem uma reta. Uma reta ela pode ter qualquer número. Eu posso criar minha reta numérica. Vamos supor que eu quero criar minha reta numérica começando do número 1. Vou começar pelo 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Cada marcação dessa aqui na minha reta numérica é um ponto, beleza? Mas vamos supor que eu não queira começar pelo 1, mas eu queira começar pelo 3. 3, 5, 7. Uai, pode isso? Eu posso botar um número que não seja o em seguida na minha reta numérica? Pode. Você só precisa prestar atenção a uma coisa. Olha só, do 3 para o 5, 3, 4, 5. Eu adicionei que quantidade? 2. Aqui 5, 6, 7. Eu adicionei quantas quantidades? 2. Eu tenho que prestar atenção nisso. Esse meu intervalo, ele não pode mudar nunca, ele sempre tem que ser do mesmo tamanho. Se aqui a diferença é de 2, aqui a diferença tem que ser de 2. O próximo a diferença tem que ser de 2. Vamos ver um outro exemplo. Se eu quiser uma reta numérica com a diferença de 5, ela começa em 5. O próximo, lembra que a diferença tem que ser de 5, né? O espaço entre eles tem que ser de 5. O próximo vai ser 10, muito bem. E o próximo, 15. E o próximo, 20. E assim sucessivamente, beleza? Bem, olha só. Outra coisa que eu preciso compreender com a reta numérica é que, nessa minha reta numérica, sempre que eu vou ficar de costas para vocês, só pedir licença que eu vou ficar um pouquinho de costas para vocês para ficar na mesma direção que vocês estão, beleza? Sempre que eu ando para a direita, eu vou trabalhar a ideia de adição, né? De adição. Sempre que eu ando nessa minha reta numérica para a esquerda, eu vou trabalhar a ideia de subtração. Então vamos supor, se eu estou nesse ponto bem aqui, eu não sei qual é o número, se eu quero adicionar, eu vou ter que andar para a direita. Se eu estou nesse ponto aqui e eu quero subtrair, eu vou ter que andar para a esquerda. Beleza? Vamos lá. Vou botar alguns números aqui na minha reta numérica. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E assim, eu não vou completar aqui porque o nosso tempo está terminando. Mas vocês podem completar, copiar, parar o vídeo, copiar isso no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver algumas operações que estão aqui no final da nossa atividade. Vamos ver aqui. 20 mais 12. Vamos lá. Então, ele começa em qual número? 20, está bem aqui. E ele vai ter que adicionar quantas partes? 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai parar bem exatamente aqui. Olha só. Adicionou 12. Então, vamos lá.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 e 32. Então, quando eu pego 20 mais 12, a minha resposta é 32. E se eu pegar, por exemplo, 30 menos 5? Lembra que a ideia de subtração, eu vou ter que andar para a esquerda. Então, eu começo em qual número? No 30. E vou tirar quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai parar exatamente aqui. Vamos lá, do 30. Ele parou em qual número? Exatamente, no 25. Então, 30 menos 5 é igual a 25. E assim a gente pode trabalhar muitas operações matemáticas na reta numérica. Espero que vocês tenham aprendido. Tem alguns outros exercícios aí na atividade, vocês podem fazer em casa. Eu não vou fazer aqui, beleza? Então, a gente se despede aqui e eu espero que vocês acompanhem a próxima atividade com os outros professores ou até mesmo comigo novamente. Então, até uma próxima e bons estudos!